Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Ah, não. Ah, não. Vai lá na rede social. Vai lá seguir o... Cara, o Nicolas Ferreira, porra, você tá... Cara, você tá fazendo propaganda grátis da rede social dos caras, ô Nicolas, pelo amor de Deus. Você sabia que quando você começa a seguir um político, independente se ele é oposição ou não, independente se você gosta dele ou não, você segue as redes sociais dele, você tá fomentando o teatro da democracia? Porque toda vez que você faz jabá da rede social de algum político vagabundo, sabe o que acontece? Ele utiliza esse número nas redes sociais para comprovar a eleição dele. Olha, eu venci nas eleições porque, olha só nas redes sociais eu tenho 1 milhão de seguidor. Aí fica fácil, né? É para comprovar a narrativa do teatro da democracia. Senado brasileiro trabalha para viabilizar Drex, a moeda digital brasileira. Pessoal, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu quero mostrar aqui o vídeo do Nicolas Ferreira falando sobre o rombo do INSS. Isso porque o governo, ele possui o reconhecimento facial, ok? O reconhecimento facial de todos os brasileiros, a biometria de todos os brasileiros. O governo possui, tá? A assinatura digital de todos os brasileiros, ou seja, se o governo quiser, ele pode se passar por você. Ele pode te roubar no momento que ele quiser. Isso porque o Drex ainda não está 100% viabilizado. Agora você imagina depois que o Drex estiver rodando 100%. Aí, meu irmão, o governo, ele não vai mais precisar do teatro da democracia. O governo, ele vai poder fazer o que ele quiser. Ok? Olha só aqui, vamos reagir ao vídeo do Nicolas Ferreira e eu quero fazer algumas pausas no vídeo, tá? Para contestar algumas coisas que o Nicolas está falando aqui, tá bom? Olha só, pessoal, vamos assistir, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, tá? Link na descrição do Kotai Project. Em breve vamos liberar o Pix e link de afiliado, tá? Fica esperto. Vamos assistir aqui o Nicolas Ferreira. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões de dólares só em 2023. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Você viu? O governo, ele utiliza os seus dados, o seu reconhecimento facial, a sua biometria, a sua assinatura, tudo. O governo, ele tem tudo de você. Ele pode se passar por você no momento que ele quiser. Ok? E agora você imagina depois que o Drex estiver 100% implementado. Já era, pessoal. Não precisa mais de teatro da democracia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vou espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo.
Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando, porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. De fato voltou. Só que você viu que foi o legislativo que aprovou. Bom, correto? Tá correto isso? Vamos tentar ver de novo aqui. Peraí, olha só. Olha só. Vamos ver. Contra idosos. Desenhando, porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023... derruba essa lei no Congresso. Ok? 2024, explosão. Só marca esse detalhe que eu acabei de falar para você. De fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos Ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento. Indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever. E até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível. Mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Eles utilizam todos os dados da pessoa. Quando você acessa o Gov, o Gov, você faz o reconhecimento facial, biometria, aquelas besteiras todas, você está dando para o governo autorização para ele fazer o que ele quiser. Ele pode ser você. Ele pode, por exemplo, tirar empréstimos no seu nome, sacar benefícios no seu nome, tudo. Ele pode até votar por você se ele quiser. Você acha que não? Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas. Mas o julgamento ficou parado por mais de um ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo, da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. É sempre assim. Isso porque ainda não tem o Drex em tal funcionamento. Então, eles vão poder descontar da sua folha de salário, descontar da sua poupança, descontar, o seu dinheiro no momento que eles quiserem. E quem vai pagar é você mesmo. Entendeu? Então, assim, as pessoas não estão entendendo que o jogo aqui é dinheiro. O jogo aqui nunca foi democracia, nunca foi eleição. O jogo sempre foi o controle pelo dinheiro. As pessoas não entendem. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. Projeto de lei, cara. Seria cômico se não fosse trágico, cara. Projeto de lei, sério mesmo? É por isso que eu falo pra você, o Nicolas, coitado, ou ele tá 100% iludido que o Brasil vai mudar através do voto, ou ele é apenas mais um marionete. Porque assim, eu entendo que o Nicolas é uma pessoa boa, pode ser uma pessoa boa, pode ter boas intenções. Só que ele desse jeito, ele sendo um popstar político, certo? Isso melhora, isso
fomenta o teatro da democracia, fomenta o teatro de que as coisas vão mudar no Brasil através da democracia, através das leis, através desse negócio que ele acabou de falar. Olha só o que ele vai fazer. Qual que é a solução do Nicolas? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. Cara, um projeto de lei para proibir desconto automático no INSS é a mesma coisa você fazer um projeto de lei proibindo assalto à mão armada. E, por incrível que pareça, é crime. Sabia que é crime você roubar os outros à mão armada no semáforo? Mas olha só, todos os dias, milhares de pessoas são assaltadas no semáforo com 38 no meio da cara. E mesmo assim, existe uma lei contra isso, não existe? É um completo de um ignorante a pessoa achar que esse país vai mudar através do voto, vai mudar através de projeto de lei, através de idolatria cega a políticos. O que vai mudar aqui é dinheiro. Quando as pessoas tirarem o dinheiro do governo, porque essa é a jogada. Por que você acha que o governo quer implementar o Drex? O Centrão e a esquerda estão juntos, isso aqui. Juntos. E isso aqui vai acontecer querendo você ou não, querendo a direita, a esquerda, o Centrão ou não, isso está acontecendo. E quando isso acontecer, quando o dinheiro tiver 100% no controle deles, acabou. Não precisa mais fazer oposição, não precisa mais fazer eleição. Basicamente isso, tá bom? Então vamos lá, vamos terminar isso aqui. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão... Devolver esse dinheiro, Nicolas, o dinheiro já está fora do Brasil. O dinheiro já está fora no Brasil há muito tempo. O dinheiro não está aqui não. Seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco. Ou veja o extrato na sua conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Ah, não. Ah, não. Vai lá na rede social. Vai lá seguir o... Cara, o Nicolas Ferreira, porra, você tá... Cara, você tá fazendo propaganda grátis da rede social dos caras, ô Nicolas, pelo amor de Deus. Você sabia que quando você começa a seguir um político, independente se ele é oposição ou não, independente se você gosta dele ou não, você segue as redes sociais dele, você está fomentando o teatro da democracia. Por quê? Porque olha só, o Davi Alcolumbre tem 137 mil seguidores. Deixa eu entrar aqui, nesse momento que o Nicolas Ferreira está fazendo propaganda da rede social do Alcolumbre e do Hugo Mota. Ó, o Hugo Mota estava com 192 mil seguidores no Instagram e o Davi Alcolumbre estava com 137 mil. Deixa eu ver quantos que aumentou lá. Só para mim ter certeza do que eu estou falando aqui, tá? Porque toda vez que você faz jabá da rede social de algum político vagabundo, sabe o que acontece? Ele utiliza esse número nas redes sociais para comprovar a eleição dele. Olha, eu venci nas eleições porque, olha só nas redes sociais eu tenho 1 milhão de seguidor. Aí fica fácil, né? Para comprovar a narrativa do teatro da democracia. Deixa eu ver aqui o Davi Alcolumbre, depois que o Nicolas Ferreira fez jabá gratuito aqui no vídeo dele, o vídeo dele já está com quantos mil aqui? Ó, já está com quase 1 milhão de visualização em 16 horas atrás, né? Deixa eu ver quanto que aumentou de seguidor. Caramba, olha só. Olha só. Quando o Nicolas Ferreira postou esse vídeo, esse print aqui, o Davi Alcolumbre estava com 137... Cara, tô cego aqui, velho. Isso mesmo? Deixa eu ver, para não falar besteira aqui. 137 seguidor e o Hugo Mota tava com 192, tá? Então, ô Nicolas, você tá fazendo jabá gratuito pros caras, você tá ajudando o Centrão, cara. Olha só, agora o Davi Alcolumbre tá com 153 mil seguidores no Instagram. 153. Tá entendendo? Aumentou aí 15 mil, 16 mil seguidor. 16 mil seguidor praticamente, né? Ó, 47, 57, 16 mil seguidor em 16 horas. 16 mil seguidores do Davi Alcolumbre que vão ajudar o Davi Alcolumbre a se eleger com a narrativa de que ele tem bastante seguidor. Agora vamos ver aqui o Hugo Mota. Vamos ver o Hugo Mota aqui. Hugo Mota. Quanto é que ele tá? 214 mil. Olha só, aumentou mais de 20, né? 102, 112, aumentou 22 mil seguidores, 22 mil seguidores. Aí, Hugo Mota e Davi Alcolumbre,
agradece agradece o Nicolas Ferreira aqui, cara. Aumentar o seguidor pra caramba. E sem falar que esse vídeo vai ficar no ar, o vídeo do Nicolas Ferreira vai ficar no ar, né? E isso vai aumentar gradativamente a quantidade de visualização do vídeo do Nicolas Ferreira, que está com quase 1 milhão em 16 horas. Possivelmente daqui a uns 6 meses esse vídeo vai estar com, sei lá, uns 5, 6 milhão, 10 milhão, não sei. E vai aumentar aí, no mínimo, uns 200 mil seguidores da rede social de cada um desses caras aqui. Cara, é impressionante, cara. É impressionante como as pessoas são muito ingênuas ou é muita ignorância, tá? Porque o Nicolas Ferreira está ajudando os caras, está ajudando a fomentar o teatro da democracia. Vamos lá. E peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco. Isso. E vai lá. vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E peça para que essa comissão seja instalada. Isso. E por fim, vá... O Davi Alcolumbre e o Hugo Mota vão escutar vocês, tá? Eles vão lá no direct. Não, com certeza, eu tô trabalhando nisso. Urgente ao seu banco, ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia temos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando o que eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Nicolas, do jeito que você está trabalhando, olha só, o Nicolas velho aqui, ó, parece o Bolsonaro, né? Cara, do jeito que o Nicolas está trabalhando, porque, cara, não adianta. Não adianta você, pelos meios, entre aspas, do próprio sistema, tentar mudar o sistema. Imagina só, você tentar vencer um jogo e foi o seu inimigo que criou as regras. Onde o seu inimigo é o juiz, é o carrasco, é o promotor, é a testemunha, é o cara que te prende, é o cara que te acusa, é tudo. Então não adianta. Eu acho isso uma tremenda perca de tempo. O negócio é controle sobre o dinheiro. Olha só o que o Bolsonaro falou aqui no Flow há um tempo atrás sobre o controle do Drex. Presta atenção. Que o governo passa a ter uma capacidade, segundo a Júlia Zanatti, e é verdade, de te controlar. Até no período... Imagina uma pandemia, o Drex. O que você não pode comprar? Você ia comprar, ia pagar, ia entrar isso aqui lá no fila do caixa. Não pode. Ia saber onde você estava, onde você pode gastar. Isso é uma das possibilidades do Drex. Sim, tá. Isso aí, com esse governo, é a pior possível. Comigo não podia... Eu não ia botar para frente. Mas se você quer aprovar, você não ia ter problema nenhum comigo. Você viu censurando alguém? Mas tu ia aprovar e sabendo que é uma ferramenta que pode ser usada por um futuro ia jogar governo. Contra, mas se fosse aprovado, o que é o limite? Quem decide se vai ser aprovado ou não é o legislativo. Eles aprovam, o veto, derrubou o veto, é democracia. Tá certo? Entendi. Então é de acordo nas mãos de quem está aquilo. Que o governo passa a ter uma capacidade. Caraca, você viu? Não adianta a eleição. Isso, o Drex, ele vai passar. Você viu? O Bolsonaro falou assim... O rapaz do Flow aí falou o seguinte: olha, mas se passar, você vai aprovar isso? Aí o Bolsonaro falou, mas se passar, eu faço lá, eu derrubo, mas aí o legislativo aprova e eu não tenho o que fazer, democracia. Você viu? Não adianta. O próprio legislativo derrubou a lei do Bolsonaro em 2022. O próprio Nicolas Ferreira acabou de falar isso aí. Então, cara, não adianta você achar que esse país vai mudar através do voto. Não adianta você achar que o Nicolas Ferreira vai mudar o país, porque ele não vai. Ele vai envelhecer nessa porcaria e, coitado, vai ser utilizado de peão do mesmo jeito que o sistema utilizou o Bolsonaro. Tá entendendo? Ou você se converte ao sistema, ou os caras te matam. Pessoal, presta atenção. Olha isso aqui. Senado trabalha para viabilizar o Drex, moeda digital brasileira. Ok? É o seguinte, meus amigos. É por isso que eu estou trabalhando de forma tão intensiva no Cotai Project. Abrindo corretora no Paraguai, depois abrindo corretora em Belize, fornecendo cartão de débito cripto para você ter liberdade geográfica e financeira. O nosso ecossistema financeiro global, Cotai, ele vai dar liberdade geográfica financeira, ok? E anonimato fiscal para todos os senhores. Conta bancária offshore, gateway de pagamento em cripto, tudo isso de forma anônima dentro do Cotai Project. Nesse momento, estamos fazendo um ICO. Já levantamos nesse ICO nos últimos 60 dias
um pouco mais de 680 e poucos mil dólares. A nossa meta é atingirmos 3 milhões e meio de dólares, porque com esse valor nós vamos conseguir financiar todo o nosso ecossistema. Tá entendendo? Pessoal, nós estamos desenvolvendo este negócio, este projeto fora do Brasil, justamente para não ficar reféns da legislação brasileira draconiana, porque você sabe que tudo aquilo que é criado para melhorar o país, o governo, a justiça derruba, porque eles querem continuar controlando vocês. E depois que o Drex estiver 100% implementado, o governo vai ter você, seus filhos, os seus netos na mão deles. Eu já estou fazendo a saída fiscal do Brasil, já tenho documentos paraguaios, estamos fazendo documentos europeus. Pessoal, eu não vou ficar no Brasil. Eu não quero ficar financiando essa ditadura. E é isso que acontece quando você apoia a democracia. Nada muda. E você continua financiando os canalhas que te obrigam a fazer tudo o que eles querem. Você, enquanto você está pobre, passando dificuldade, eles estão no bem bom, te roubando dos pobres 90 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. É isso que você quer continuar financiando? Apoie o Cotai Project se você tem vergonha na tua cara. Apoie. E esse projeto vai dar liberdade geográfica e financeira para todos aqueles que não querem mais financiar essa porcaria chamada democracia brasileira. Até mais, pessoal.